Trabalho de Geografia feito por Matheus. O que é agricultura? Agricultura é o conjunto técnico utilizado para cultivar plantas com o objetivo de obter alimentos, bebidas, fibras, energias, matérias-primas para roupas, construções, medicamentos, ferramentas ou apenas para contemplar estéticas ou paisagismos. A quem trabalha na agricultura chama-se agricultor. O termo fazendeiro ou lavrador se aplica ao proprietário de terras rurais onde normalmente é praticada a agricultura e pecuária ou ambos. A ciência que estuda as características das plantas e dos solos para melhorar as técnicas agrícolas é a agronomia. Qual a história da agricultura? A prática da agricultura surgiu há cerca de 12 mil anos atrás, durante o período neolítico, sendo um dos processos consecutivos das primeiras civilizações. Nesse sentido, ela foi desenvolvida de forma gradual, sendo que a plantação de cereais e tubérculos foram as primeiras formas de cultivo. A partir de então, o homem percebeu que algumas sementes, quando plantadas, germinavam e que os animais podiam ser domesticados. Assim, esse período também foi marcado pelo início da pecuária, com a gradual domesticação e criação de animais, que até então eram selvagens. Ademais, algumas técnicas agrícolas possibilitaram uma produção excedente, permitindo assim as trocas comerciais, dando início também às atividades econômicas. Os excedentes também funcionavam como fonte de segurança alimentar, nos casos em que os cultivos fossem prejudicados por fatores animais, como seca prolongada, geada ou excesso de chuvas. Dessas formas, a agricultura se tornou um exército importante para a constituição e a manutenção da sociedade. Como foi a modernização da agricultura? Mecanização das atividades agrícolas. As atividades agrícolas estão em constante processo de inovação para obter mais produtividade. Nesse contexto, durante a década de 1950, ocorreu de forma mais intensa o processo de modernização da agricultura que envolveu um grande aparato tecnológico, provindo de variedades de plantas modificadas geneticamente em laboratório, espécies agrícolas que foram desenvolvidas para alcançar alta produtividade, uma série de procedimentos técnicos com o uso de defensivos agrícolas e de maquinários. Todo esse processo ficou conhecido na década de 1960 como Revolução Verde. Programada financiado pelo grupo Rockefeller, sediado em Nova York, sendo o protesto do aumento da produção de alimentos para acabar com a fome no mundo. O grupo Rockefeller expandiu seu mercado consumidor, fortalecendo a cooperação com vendas de verdadeiros pacotes de insumos agrícolas. Esse programa surgiu com o propósito de aumentar a produção agrícola através do desenvolvimento de pesquisas em sementes, fertilizações do solo e utilização de máquinas no campo que aumentasse a produtividade. Isso se daria através do desenvolvimento de sementes adequadas para tipos específicos de solos e climas, adaptação do solo para o plantio e desenvolvimento de máquinas. O que é agricultura intensiva e extensiva? Na agricultura intensiva é usado em todas as etapas da produção um grande número de insumos. Esse tipo de sistema agrícola é marcado pela aplicação de técnicas e tecnologias. Faz parte na agricultura intensiva a mecanização, tratores, colhedeiras, plantadeiras, implementos, etc. Aliada ao uso de insumos que são aplicados na preservação do solo, além de sementes selecionadas que são imunes de pragas e adequadas ao tipo de clima, herbicidas, inseticidas, entre outros. Para o desenvolvimento de todas essas etapas, existe o acompanhamento de um técnico, um agrônomo ou um técnico de agricultura. Esse sistema produto agrícola é conhecido também como agricultura moderna ou comercial. Seus produtos têm como destino a exportação.
Na agricultura intensiva, são usados os elementos dispostos na natureza, sem inserção de tecnologias, por isso possui uma baixa produtividade. A produção depende unicamente da fertilidade natural do solo. Por não usar insumos agrícolas, é necessário ocupar grandes áreas de cultivo. A agricultura intensiva é bastante difundida em diversos países da América Latina, África e Ásia. Esse sistema agrícola é marcado especialmente pela agricultura itinerante ou roça tropical. Agricultura e o meio ambiente. O desmatamento de áreas a ser cultivada constitui talvez o primeiro impacto da produção agrícola. O terreno a ser cultivado precisa estar limpo para que se possa fazer a preparação do solo, o plantio das sementes e mudas. Entretanto, esse é apenas um dos impactos ambientais possíveis de ser gerados pela agricultura. A mecanização da agricultura trouxe agilidade e produção, além de diminuir muito a necessidade de mão de obra. Todavia, para a utilização desses maquinários agrícolas, é preciso queimar combustíveis fósseis, como o óleo diesel, e a prejudicar a qualidade do ar, ampliando a poluição atmosférica. Técnicas aplicadas à agricultura, como utilização de agrotóxicos, podem causar impactos ao meio ambiente. A diminuição da biodiversidade por causa do uso de agrotóxicos, pesticidas, que muitas vezes são pulverizados por aviões, atingem as áreas vizinhas, matando assim os animais e plantas, desmatando também, contribuindo para a diminuição da biodiversidade. Conclusão. Pude ver que a agricultura é uma atividade importante. Quer dizer, eu consegui ver que a agricultura é uma atividade importante para a humanidade e que é uma atividade milenar que providenciou uma maneira geral, conseguiu comida e outras matérias-primas, a domesticação de animais que eram selvagens. Vi também que a diferença entre a agricultura intensiva, que usa muitos tipos de agrotóxicos, e a agricultura intensiva, não extensiva, que é mais natural. Vi que a agricultura sem consciência pode trazer muitos problemas à natureza, e a nós também. E o que temos que lembrar é que a agricultura é coisa da natureza, e temos que melhorar, não estragar o que Deus nos deu para cuidar.